Bom dia, nono ano. Estamos hoje no nosso último capítulo, capítulo 15, o Brasil depois da Constituinte de 1988. Hoje a gente finaliza o nosso livro, reta final agora, né? Depois da Constituição de 1988, né? Muita coisa começa a mudar, principalmente nas questões sociais, os indígenas, quilombolas, mulheres, né? A gente vê. A nossa primeira eleição direta para presidente, nessa primeira eleição será eleito Fernando Collor de Mello, um alagoano. Isso acontece depois do governo de José Sarney, tá? Qual era o plano dele? Ele faz um plano chamado Plano Collor, com o objetivo de reduzir a inflação, que nesse momento estava mais ou menos um patamar de 70%, 80% ao ano aí, né? Congelou preços, congelou salários e vai confiscar contas bancárias, hoje equivaleria a mais ou menos R$6.500, né? Quem tivesse mais ou menos R$6.500 em contas bancárias, esse valor seria confiscado durante 18 meses, ou seja, a pessoa não poderia utilizar esse valor. Isso vai causar muitos problemas, principalmente em empresas, pessoas que queriam comprar carro, casa, que estavam guardando dinheiro na poupança, algumas pessoas irão se suicidar. Vai ser uma coisa bem complicada no país nesse período, tá? Nesse período também que é formado o Mercosul, o mercado comum, né? Da América do Sul, onde o objetivo era o livre comércio entre os países membros do Mercosul, facilitando, né, a venda e a compra de produtos entre os países do Mercosul, tendo o Brasil como uma grande liderança aí. No governo de Fernando Collor, a gente vai ter denúncias de corrupção também, né, apesar de uma das bandeiras dele vai ser sempre contra a corrupção, e isso a gente vê durante todos os governos, né, sempre essa bandeira, e a gente sempre quebrando a cara com esse povo, né. Essas denúncias de corrupção vão levar ao impeachment de Fernando Collor, tá? E no impeachment dele, quem assume é o seu vice-presidente, Itamar Franco. No governo de Itamar Franco que as coisas começam a mudar um pouco no Brasil. Por quê? Porque ele vai colocar como ministro da Fazenda FHC, ou seja, Fernando Henrique Cardoso, que vai projetar o Plano Real, que é a moeda que nós temos hoje. O Plano Real tinha como objetivo controlar a inflação. Ela consegue controlar a inflação, a gente tem a troca da moeda, né? E por causa do sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso se lança como candidato a presidente e ele vence 4 anos, né, como presidente do Brasil, e depois ele consegue também a reeleição aí. No seu governo, uma baixa da inflação significativamente e um superávit no Brasil. O que é um superávit? Quando o país está vendendo mais do que está comprando, né? Então o país começa economicamente a entrar numa fase muito boa. Depois dos 2 anos de governo de Fernando Henrique Cardoso, a gente vai ter o governo de Lula. Lembrando que Lula vem tentando ser presidente, desde a disputa com Fernando Collor. Ele perde para Fernando Collor, depois ele perde para a FHC, depois perde para a FHC novamente. E quando a FHC sai, finalmente Lula consegue vencer como presidente do Brasil. Uma das coisas importantes do seu governo são as questões sociais. A gente tem um Bolsa Família, né, onde uma família de menor renda ou renda nenhuma ganha uma ajuda de custo por filho. Lembrando que para você receber isso, seu filho precisa estar matriculado na escola e a carteira de vacinação está em dia, né? Ele lança também o programa Fome Zero para levar alimento para as populações mais carentes e o ProUni, que é a Universidade para Todos, que muitas pessoas utilizam até o dia de hoje. Dentro do seu governo também a gente tem o PAC, né? Que é um programa de aceleração de crescimento, né, que o governo vai investir em infraestrutura como saneamento básico, rodovias, construção de portos, porque isso geraria empregos para o Brasil e também melhoraria a infraestrutura ao mesmo tempo. No seu governo a gente tem as denúncias de mensalão, né, um pagamento aos deputados, né, para poder aprovar coisas pautas do governo, né? A gente tem, apesar dessas denúncias do mensalão aí, ele consegue, depois de 2 mandatos, eleger também a Dilma, né? Que trabalhava com ele. Uma das coisas importantes do governo de Dilma foi a PEC das domésticas, né? A partir dali, as domésticas passam a ter os seus direitos ampliados, passam a ter direitos conquistados como fundo de garantia, como jornada de trabalho, como hora extra, que antes elas não possuíam, tá? Em 2016, ela sofre também um processo de impeachment, né? Por causa de pedaladas fiscais. Quem assume o seu vice, Temer, e no governo de Temer, uma das coisas muito polêmicas que ele faz é o congelamento, né? Por 20 anos dos gastos públicos com saúde,
e educação, ou seja, duas coisas tão importantes. Ele congela o investimento nessas duas áreas durante 20 anos aí. No governo dele, cresce o desemprego e é aprovada a reforma da Previdência, que faz com que os brasileiros trabalhem mais para ganhar menos, né? A gente vai ter também as políticas afirmativas durante, de 1988 para cá. O que são as políticas afirmativas? Qual o objetivo delas? É combater a discriminação, né, o preconceito e valorizar a inclusão das pessoas na sociedade, né? A população negra hoje, as políticas afirmativas são importantes porque a população negra hoje ainda enfrenta uma grande desigualdade social, ainda um grande preconceito, né? As mulheres ainda ganham menos do que os homens, mesmo fazendo o mesmo serviço, e muitas vezes são preteridas, né, em cargos de promoção só pelo fato de serem mulheres. E os indígenas ainda são desrespeitados. Então a gente percebe que apesar da Constituição abranger, né, todo mundo, os negros, os índios e as mulheres, a gente vê que ainda existe uma luta muito grande pela frente no respeito à igualdade e à valorização da inclusão no país.